bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense, torcedor de outros clubes também, quiserem trocar uma ideia sobre futebol. Sejam muito bem-vindos, viu? Como é bom acordar no domingão depois de uma vitória do Fluminense no sábado, né? Ah, é bom demais. Ao mesmo tempo que é muito angustiante, quando o Fluminense perde o final de semana e estraga a nossa semana inteira, ou quando o Fluminense perde no sábado e o nosso domingo fica uma bosta, esse gostinho especial de você acordar e saber que o trabalho no último jogo foi muito bem feito, que o Fluminense ele tá há 20 jogos seguidos sem perder no Maracanã como mandante, tá? A nossa última derrota foi há 7 meses atrás, foi no final de janeiro. Antes desse pro Botafogo, aquele jogo que o Calegari perdeu o pênalti e tudo mais. Antes disso, a nossa derrota tinha sido, acho que em outubro, pro América Mineiro pelo Brasileirão. Pelo Brasileirão, o Fluminense não perde no Maracanã há 10 meses, tá? E qual a importância disso, Andrezão? A importância disso é que o Fluminense está conseguindo fazer o fator casa entrar em campo, digamos assim, né? A gente está conseguindo fazer com que o fator casa seja algo positivo na nossa campanha, tanto no Campeonato Carioca, onde o Fluminense foi campeão, na Copa do Brasil, infelizmente, não deu, enfrentamos o Flamengo, fomos eliminados, na Libertadores está dando certo e a gente conta muito com isso para terça-feira, até porque a chavezinha tem que virar agora, né? O foco total, hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, no jogo de terça-feira, é o jogo mais importante dos últimos tempos, de verdade, galera. Ainda tem alguns ingressos à venda, setor norte. Então, se você não comprou, compra esses ingressos, tá? Porque o Maracanã ele precisa estar abarrotado, lotado de gente, porque o Fluminense precisa vencer o Argentinos Júnior, tá? Muita gente comemorou aquele resultado, coisa e tal, mas a gente precisa vencer o Argentinos Júnior. Foi só empate lá na Argentina. O outro empate leva para decisão de pênaltis. Então, assim, a presença da torcida vai ser fundamental. Ontem o Felipe Melo na zona mista, o John Kennedy, o David Braz exaltaram a torcida do Fluminense e a gente colocou 31 mil pessoas no Maracanã, sábado, 9 horas da noite. A gente vai colocar mais do que o dobro disso na terça-feira. Então, se por acaso você que está assistindo aí não tiver comprado seu ingresso, compre seu ingresso, tá? Não tenho dinheiro, André. Tá rolando uma ação promocional aqui do canal Sentimento Tricolor com a Betano lá no nosso Instagram. Dá um pulo lá que eu vou presentear um torcedor com ingresso. Se você é membro do canal, na segunda-feira à noite, estou gravando esse vídeo no domingo, tá? Na segunda-feira à noite, eu vou estar sorteando 2 ingressos para 2 membros do canal. Então seja membro aqui do canal, na descrição desse vídeo. Tem o link para você poder clicar para você poder participar também. Ou seja, existem várias formas de você estar presente no Maracanã na terça-feira. O importante é você estar lá, porque o Fluminense realmente precisa do nosso apoio. Eu tenho alguns outros pontos importantes para trazer para vocês aqui, mas antes eu só queria falar do presente que eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição, que é o OneFootball, tá? Se você não conhece, vai aqui no primeiro link da descrição, baixa. Se você tem sempre, eu conheço algumas pessoas, pô, eu sempre tenho vontade de baixar e nunca clico. Vai aqui, cara. Primeiro link da descrição, comentário fixado também. Clicou lá, baixou o aplicativo, é de graça. Você vai conseguir assistir os melhores momentos de todos os jogos dessa rodada do Brasileirão. Série A, B, os melhores momentos e lances principais dos jogos da Sul-Americana, da Libertadores, próximos jogos, tabela, classificação, dicas de clubes favoritos para você poder fazer a tua fezinha lá na Betano. Pô, vale muito a pena. É só ir aqui no primeiro link da descrição e baixar o OneFootball, tá legal? O que eu mais gostei do jogo de ontem contra o Palmeiras foi o seguinte. O Palmeiras colocou um time quase todo reserva, né? Veio com 2 titulares, o Everton e o Gustavo Gomes. E o Fluminense veio com um mistão. Por que um mistão? O Diniz ele resolveu poupar 4 jogadores. Ele poupou o Felipe Melo, o Lima, o Ganso e o Keno. Só que o André e o Nino já estavam de fora, porque estavam suspensos. Ou seja, o Fluminense entrou em campo ontem com 6 reservas. 6 reservas. O Palmeiras entrou com 9. O Fluminense entrou com 6. E ganhou quem poupou menos, tá? Porque os dois times estavam muito mexidos, mas o que eu gostei é que o Fluminense poupando jogou bem. O Fluminense poupando, para mim, mereceu a vitória. Foi um grande jogo, tá? O Palmeiras teve chances também. O Palmeiras finalizou mais do que o Fluminense. O Fluminense não teve escanteio, né? O Palmeiras teve 8 escanteios, se eu não estou enganado. O Fluminense não teve escanteio. Deixa eu até dar uma olhada aqui no scout do... É isso mesmo, da Sérgia.
que no OneFootball tava essa marca. Eu falei, cara, será que isso aqui teve algum erro? O Fluminense não teve escanteio no jogo. Foram 8 escanteios pro Palmeiras, nenhum pra gente. Tá? Só que finalização no gol, o Palmeiras deu 5. E o Fluminense também deu 5. Ou seja, o Fluminense foi um time muito mais eficiente. E aquele gol do Palmeiras lá no finalzinho é aquela relaxada que dá no final pelo fato do jogo estar 2-0, né? Tivesse um gol de diferença, eu tenho certeza que a gente não tinha tomado aquele gol ali. Mas já no finalzinho, 50, 51, time 2-0, acaba dando aquela relaxada, tomou o gol de cabeça do Gustavo Gomes. Mas eu vi a grande... Eu vi não, vocês me falaram que a grande mídia, a narração, parece, do Sport TV, teria dito que o resultado foi injusto, que o melhor seria um empate, que o Palmeiras foi melhor no jogo. O Palmeiras não foi melhor no jogo. O Fluminense foi melhor no jogo, foi mais eficiente. Teve a chance da cabeçada com o Lelê, teve a chance com o John Kennedy também, um lindo passe do Marcelo com o John Kennedy dá uma voadora e quase coloca a bola para dentro. No outro passe de showball, de globetrotter do Marcelo, o Lelê perdeu um gol de cabeça constrangedor, cara a cara com o Everton. Ou seja, o Fluminense também teve chance de ampliar quando já estava vencendo por 2-0. Então, assim, nós poupamos, deixamos alguns jogadores muito importantes. André e Nino vão chegar a 0 bala para jogar contra Argentinos Júnior. 0 bala. O Keno, mesma coisa, 0 bala. O Ganso ainda jogou um pouquinho, alguns minutos no final, mas vai entrar inteiro também. O Arias só, que é um dos principais jogadores do Fluminense, mas é um motorzinho também, não cansa. Né? Atuou ontem, vai atuar contra o Argentinos Júnior também. O Marcelo, infelizmente, está suspenso, vai jogar o Diogo Barbosa, também 0 bala. Ou seja, galera, terça-feira é um jogo importantíssimo. É um jogo importantíssimo. Eu diria que é o mais importante desde aquelas quartas de final em 2021, aquele time horroroso do Roger Machado, tá? Que a gente não sabe como é que chegou nas quartas, mas chegou e foi eliminado para o Barcelona de Guayaquil. Para mim, esse jogo de terça-feira é o mais importante desde então, tá? Se o Fluminense repetir as boas apresentações que ele tem tido ao longo desse ano, eu tenho certeza absoluta que a gente se classifica sem sustos, tá? O que você está chamando de classificar sem susto, André? 2 gols de diferença, um 2-0, um 3-1, tá? Não prevejo sufoco, a não ser que o Fluminense complique a sua própria partida, né? Que eu espero muito que isso não aconteça. A não ser se a gente complicar o nosso próprio jogo. Que eu acho que não, espero que não aconteça. Porque esse time do Fluminense também, tu nunca sabe como vai ser, é um Kinder Ovo, né? Você nunca sabe quando vai ser o próximo jogo. Quando a gente acha que vai bem, vai mal. Quando acha que vai mal, vai bem. Então a gente, na verdade, a gente nunca sabe, falta regularidade ao time do Fluminense. Mas eu acredito, a gente tem essa importância de você ter jogadores experientes, Felipe Melo, o Keno, o Marcelo, que por mais que não vai entrar em campo, com certeza vai estar na concentração, vai estar falando com os caras ali agora, nesses 2 treinos, treino de hoje, treino de segunda-feira. Esses caras dão um peso muito grande para passar para os mais jovens a importância de um jogo como esse. Tá? O Fluminense é o terceiro do Brasileirão, galera. A gente está conseguindo tocar, o Brasileiro e a Libertadores realmente de forma muito boa. Tá? Porque você tá focado nas oitavas da Libertadores e se manter não. Subir na tabela de classificação do Brasileiro, 2 ou 3 rodadas atrás, o Fluminense era o 7º. Na última rodada foi para 5º e nesse momento que eu gravo o vídeo é o 3º. Se o Grêmio ganhar do Vasco, o Fluminense vai para a 4ª colocação, mas vai ganhar uma posição em relação ao início dessa rodada. Ou seja, eu acho que o trabalho, apesar de ter muitos jogos aí que o Fluminense não tem jogado bem, ter deixado a desejar, sim, eu acho que o trabalho do Diniz contra o Palmeiras foi muito bom, mas de uma forma geral nos últimos 3 meses não tem sido. Mas ontem eu admito que ele fez um bom trabalho e conseguiu anular as principais armas do Palmeiras, anulou o Abel Ferreira, porque é um time muito bem treinado do Palmeiras, tá? Inclusive o time reserva. No segundo tempo, aos 20 minutos do segundo tempo, o Abel botou a tropa inteira. Botou o Rony, botou o Arthur, botou o Gabriel Menino, depois botou o Flaco Lopes. Ou seja, ele colocou alguns titulares no segundo tempo. E mesmo assim, o Palmeiras só conseguiu dar uma pressãozinha no Fluminense depois que o Lelê foi expulso. Né? Lelê é horroroso, muito, muito ruim tecnicamente falando. Foi expulso injustamente, é verdade, ele não fez nada. Mas depois que ele foi expulso, o Fluminense foi com um jogador a menos, o Palmeiras deu aquele calorzinho no final. Tá? Mas fora isso, nem entrando com 3 titulares e depois um centroavantão lá, o Palmeiras conseguiu dar um calor no Fluminense. Então, assim, eu prevejo um grande jogo terça-feira. É um jogo difícil, um jogo de paciência. Não existe jogo fácil em Libertadores.
O Fluminense poderá tornar o jogo menos complicado se ele conseguir desempenhar um bom futebol e abrir logo o placar, vai chamar a torcida para junto do time. Mas a gente não pode esquecer que é um time argentino, né? E os times argentinos são chatos, catimbentos. Se estiverem perdendo, vão dar pancada, vão encebar, vão fazer cera. Você imagina se acontece uma tragédia do Argentino Júnior meter um gol, sair na frente do placar. Eles vão botar um caminhão na frente da área e vai cair de 2 em 2 minutos, vão se contorcer, vão fazer cera até o fim do jogo. Então, ó, é um jogo de cabeça. Os jogadores do Fluminense vão precisar ter muita cabeça, um emocional muito forte, tá? E para encerrar esse vídeo, um outro fato positivo do jogo de ontem, que o Fluminense ganhou mais uma opção, né? A partida que o John Kennedy fez ontem foi uma partida digna dele, não de ser titular, mas de ser a primeira opção para o ataque ali. Ele desempenhou um bom papel, um ótimo papel, na verdade. Para mim, o John Kennedy foi o melhor do jogo, tá? Para mim, o John Kennedy e o John Arias, a dupla John, curiosamente, foram os que marcaram os gols. E eu não tô falando isso porque eles marcaram os gols. Eu tô falando isso porque eu acho que eles foram muito bem na partida também. Se você assistiu o jogo, você pode deixar a tua avaliação aqui. A gente ganhou uma nova opção. Contra times que jogam recuados, você precisa ter um jogador com as características do John Kennedy em campo. Porque ele joga de pivô, ele joga de costas para a zaga. Ele sofre falta, ele consegue dominar, fazer um giro. O lance do pênalti foi exatamente assim, né? Ele domina de costas pro gol, gira em cima do Luan, o Luan, bum, dá um rapa nele e comete o pênalti. Nós não temos outro jogador no elenco que faça essa função. O Cano não faz, o Keno não faz, o Ione Gonzalez não faz, o Lelê pode pular, né? Então, assim, para times recuados, o John Kennedy não vai funcionar tanto, apesar dele ser um jogador veloz, não é super rápido, mas é veloz, se o Fluminense estiver jogando no contra-ataque, coisa que a gente faz muito pouco. Agora, contra times que vão jogar com a gente de forma reativa, retrancados, o John Kennedy, essa peça é importante, a gente vai precisar dele ao longo da temporada. E conforme o Diniz falou ontem na coletiva, o John Kennedy é um novo homem, é um novo atleta, tá com a cabeça no lugar, tá focado, tá treinando. Então, mais um reforço pra gente aí, pro restante dessa temporada, segunda metade da temporada, que agora é a parte principal, né? Domingo que vem é o último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ou seja, estamos chegando na metade do Brasileiro e na Libertadores a gente já tá aí se matando nas oitavas de final, vai vir as quartas, Olímpia ou Flamengo, 2 grandes jogos, se Deus quiser estaremos lá, e depois semifinal, ai papai, e depois dia 4 de novembro, a grande final da Libertadores no Maracanã, para quem estiver vivo até lá, tá? Eu não sei se eu chego não. Ai, já coração, tá maluco? Só de falar aqui agora já deu nervosinho, começa a coçar. Meu Deus do céu. Ai, papai. Gostou desse boné? Você encontra na nossa loja, tá? loja.sentimentotricolor.com.br. Adquira o seu, ajude o nosso canal e ó, esse boné, massa demais. Muita coisa. Ou, se você for membro do canal, a cada live pós-jogo de vitória do Fluminense, eu vou sortear uma peça desse aqui para você. Seja membro do canal, qualquer plano, você vai estar participando. Ontem o Guilherme ganhou um boné desse aqui na live pós-jogo de vitória do Fluminense diante do Palmeiras, tá? Seja membro e participe de sorteios exclusivos, beleza? Fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Terça-feira é guerra, hein? Um forte abraço. Já sabe, né? Vídeo pré-jogo de capacete e máscara, tá? Forte abraço. Saudações tricolores. Vamos pra dentro.